Caros cidadãos, prezadas cidadãs, é na qualidade de cabeça de lista do Nós Cidadãos à Assembleia Municipal e em representação de todos aqueles e aquelas que comigo a integram que vos dirijo algumas palavras. Assim, como não podia deixar de ser, começo por agradecer à Rita Gomes, ao António de Sousa, Tony, à Ana Patrícia Costa, ao Joaquim Bourbon Moreira, à Maria Fernanda Vilarinho Esteves, ao Rui Jorge da Rosa, à Liliana Alves, à Ana Sofia e às demais efetivos e suplentes terem aceitado o reto de participação e empenho inscrito no dever de cidadania que lhes lancei e para o que figura no nosso slogan de campanha se torne pujante realidade também nessa sede, para que efetivamente possamos usufruir e viver dias novos em Valença. Permitam-me ainda deixar a todos, mas todos, os mais nossos candidatos e candidatas autárquicos à Câmara Municipal e a todas as freguesias e uniões de freguesias do Conselho, no que fomos acompanhados apenas pelo partido ainda instalado no poder no nosso município, sublinhe-se, já que o tal do novo rumo passou ao lado da União de Freguesias de Gondomil e Sanfins, certamente que por meras questões cartográficas e ou de desconhecimento territorial, e o outro não encontrou como se fortalecer nas verdejantes freguesias de Verdoejo e de Boibão. Umas breves palavras de incentivo, pois para o árduo trabalho que sobre eles, os nossos candidatos e as nossas candidatas recai e, por certo, recairá. Desde logo por terem a coragem de afrontar os poderes instituídos e por ousar acreditar e participar com empenho, dedicação e denodo na materialização de um projeto à margem dos tradicionais partidos e coligações que vêm dominando a cena política nacional e local. Deixo ainda um profundo e muito sentido agradecimento a todos os valencianos e a todas as valencianas dos mais díspares quadrantes políticos democráticos da nossa comunidade, que com enorme receptividade e sem fundamentalismos vêm demonstrando de forma inequívoca e entusiástica estarem abertos e disponíveis para a mudança, porque também eles e elas anseiam e querem dias novos para Valença. O seu apoio é não só necessário como fundamental e imprescindível. Não nos esqueceremos nunca do voto de confiança que certamente, e em face do acolhimento já patenteado e dos prenhes incentivos manifestados, estão e estarão dispostos e dispostas a conceder-nos. Atente-se, e vale o que vale, que há a pergunta: Valença, qual o seu voto se as eleições fossem hoje, no Minho Digital? 41% respondeu António Joaquim Dias, Nós Cidadãos, colocando-nos como a pessoa e a força líder. Mas não nos deitemos à sombra da bananeira. Contamos com todos nesta candidatura abrangente, onde ponto de honra é servir Valença, os valencianos e as valencianas. Prometemos trabalho, humildade, esforço, dedicação, ponderação, rigor, isenção e responsabilidade. Não haverá lugar e tenazmente combateremos o compadrio, a corrupção, a discriminação e todas as formas vis e abjetas de comportamentos. A nossa vitória eleitoral será a de todos os valencianos e a de todas as valencianas, sem exceção. Não se transforme Valença por força de fidelidades político-partidárias que só ganham e têm razão de ser nas eleições legislativas e para o Parlamento Europeu, em mais uma localidade perdida no mapa laranja ou cor-de-rosa que comumente soe aparecer nos mídia após as eleições. As eleições autárquicas não são, nem podem travestir-se de mega operação de sondagem para aquilatar dos índices de adesão popular ao partido no governo ou aos da oposição ou aos na oposição.
tampouco para publicitar a popularidade dos seus líderes. Aqui trata-se de pensar Valença, de usar o voto em prol de Valença, de escolher o melhor programa e os elementos em quem se deposita confiança para o levar avante e implementá-lo, de sentir o pulsar e de viver Valença. Esperamos merecer e ser credores do vosso apoio. Em 26 de setembro decidam, pois, em consciência, com coração e com razão. Estimados concidadãos e concidadãs, contamos com o nome, a sigla e o apoio burocrático do Nós Cidadãos, que desde o início, conhecedor do que nos propunhamos, como independentes que todos somos, nada, rigorosamente nada, querendo em troca, e quando em vigor estava a dita nova lei autárquica, aprovada no pretérito de verão, à medida das entropias caceteiras e castradoras queridas e aprovadas pelo chamado Bloco Central, a tal se disponibilizou. Essa lei, fruto das batalhas e da guerra travada por algumas candidaturas de movimentos independentes, que máxima já eram poder local, foi notícia de destaque a reunião e a firme tomada de posição de autarcas como Rui Moreira, Porto, Fernando Nogueira, Vila Nova de Cerveira, Isaltino Moraes Cascais, entre outros, e veio a ser, se bem que parcialmente alterada, continuando, a nosso modo de ver e, apesar de tudo, limitativa do exercício pleno da cidadania a propósito. Como nada nos foi imposto, percute-se, e sempre fomos tratados com mútua e elevada consideração, respeito e carinho, registámos e agradecemos os favores concedidos e os inegáveis préstimos. Queremos ainda agradecer ao Presidente da Câmara do Porto, Dr. Rui Moreira, as palavras de conforto e de estímulo que nos dirigiu, certo que o estabelecer de parcerias e de intercâmbios a nível cultural, socioeconómico e financeiro, entre outros, enormemente contribuirão para um melhor, mais harmonioso e são progresso e desenvolvimento sustentado dos nossos concelhos, do norte de Portugal e do país. Aqui chegados, a Assembleia Municipal é o órgão deliberativo e um dos representativos do Conselho, estando-lhe cometidas, entre outras, importantes e decisivas competências de apreciação e de fiscalização da atividade do Executivo Municipal. Mas a Assembleia Municipal é muito mais do que isso. Enquanto espaço de liberdade que é ou deve ser, independente do Executivo, pode e deve ser o motor e a alavanca de ideias e projetos. Cooperação institucional não é a mesma coisa que beijamão ou cega submissão. A autonomia institucional, legalmente consagrada, não se destina a dar bênçãos. O apagamento da afirmação e das competências funcionais da Assembleia Municipal de Valença tem sido uma constante nos últimos 12 anos. Se não vejamos, o seu regimento é anterior à Lei 74 de 2013, de 12 de setembro, que introduziu importantes e significativas alterações no regime jurídico das autarquias locais, certo sendo que nas comissões para a sua revisão, onde estavam representadas todas as forças político-partidárias, foram alcançados amplos consensos. As mais comissões, conselhos, grupos de trabalho e congêneres ou não reúnem, ou reúnem muito esporadicamente e do seu labor, com uma ou outra obrigatória e raríssima exceção, não é dada qualquer nota ou nova. As propostas, as moções para transmissão das reuniões da Assembleia Municipal e do Executivo Camarário, via internet, são sistematicamente recusadas e chumbadas pelos agora apoiantes dos que dizem querer continuar o bom caminho e fortalecer Valença. Se o bom caminho é a não transparência e a desinformação, e se fortalecer Valença é tal assegurar e abençoar, então estamos falados. Mudança radical de paradigmas exigem-se e por nós, cidadãos, tal irá ser posto em prática. De imediato, refazendo o regimento, expurgando e suprindo lacunas em razão e conformidade com a lei vigente, fazendo regular e tempestivamente reunir e funcionar as comissões, conselhos, grupos de trabalho e congêneres, e transmitindo na hora, via internet, as reuniões da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal, tudo em nome da transparência, informação dos e das munícipes, porque não nos escondemos e não temos medo de ser sindicados
em direto e a cores. Meus senhores e minhas senhoras, com a apresentação das linhas programáticas, esqueleto do nosso programa eleitoral, suscitámos contributos, ideias e sugestões. A adesão e a partilha foram de tal ordem que a nossa tarefa, com enorme gosto, ficou deveras dificultada. Sim, porque não nos limitámos a atirar com uma parangona do tipo queremos requalificar X ou Y. Em tudo o que propugnamos, procuramos explicar as linhas basilares e como pretendemos atingir o fim visado. Permito-me destacar o orçamento base zero, em que se estima que num orçamento como o da Câmara Municipal de Valença, que se quer realisticamente na casa dos 20 milhões de euros, venha a permitir uma poupança real global nunca inferior a 1%, ou seja, 200 mil euros. Destaco o orçamento participativo, o duplo orçamento participativo, enquanto mecanismo de promoção da cidadania ativa e da democracia participativa e voluntária, reforçando a transparência ao assentar na consulta direta aos cidadãos, dando-lhe oportunidades de proporem e de elegerem projetos de interesse para o Conselho. A mais do já incipientemente existente, a criação e implementação de um orçamento participativo jovem, abrangendo, envolvendo cidadãos entre os 14 e os 30 anos. E sim, entre os 14 e os 18 não há votos. Mas sim, entre os 14 e os 18 anos há cidadania. Ampla divulgação e uma verba mínima global a disponibilizar de 200 mil euros assim o exigem. Porque a opinião e projetos dos municípios contam, mesmo dos que ainda não têm direito a votar, apostamos no seu espírito criativo e no seu potencial empreendedor. Central Municipal de Compras. Criar a Central Municipal de Compras do município de Valença, abarcando combustíveis, material de construção, de escritório, produtos agroindustriais e todos os mais correntes, proporcionará, por certo, poupanças assinaláveis, quer para o município, quer para as freguesias, União de Freguesias. Isto permitirá fazer mais com o mesmo pouco dinheiro. Sendo certo que pensamos, com esta central de compras, poupar 140 mil euros. Valença, rede solidária. Diga não aos desperdícios. Partilhe o que tenha em excesso ou o que não pensa utilizar ou consumir ou o que já não necessita. Lembre-se que o que faz falta a uns é ouro para outros. Ser cidadão é também ser solidário e estar presente. Gabinete de Apoio ao Imigrante. É um conjunto de incentivos que foram adotados pelo Governo da República no sentido de fazer regressar os cidadãos, combater a desertificação e fomentar o repovoamento. Infelizmente, o município de Valença, apesar de legalmente obrigado, ainda não o criou. E isto é muito importante, nomeadamente para as freguesias que têm imigrantes, porque permitirá a quem regressar ter apoios que podem atingir um montante máximo de 7.679 euros por família, cumuláveis com outros programas do IFP, sendo que os beneficiários também têm direito, nos primeiros 4 anos, a um regime de tributação próprio que permite isentar IRS 50% dos rendimentos de trabalho dependente empresariais e profissionais. E peço-vos desculpa de ter sumariado apenas todos estes pontos, todos estes aspectos. Conforme o Vítor Veiga aqui acabou de dizer, eles estão detalhadamente expostos no nosso site, nos nossos Facebooks. Mas nós queremos ir mais além. E há 2 outros, e certamente que o António Dias depois falará ainda dos demais, há 2 outros em que nós pretendemos ir mais além. Desde logo, o Gabinete de Orientação e Encaminhamento de Migrantes. Bebendo da experiência e das boas práticas autárquicas, propugnamos a criação de um Gabinete de Orientação e Encaminhamento de Migrantes para oferecer-lhes orientação e encaminhamento quanto à regularização e legalização em Portugal, informação sobre o acesso aos serviços públicos e privados, por exemplo, nas áreas da saúde, da educação, da justiça e da segurança social, bem como sobre direitos do trabalho e outras questões e problemáticas relacionadas com a integração.
quer dos provenientes do Brasil, francamente maioritários em Valença, quer de todas as outras nacionalidades, tanto que podem ser obtidas com participações e financiamentos junto do FAMI, Fundo para o Asilo, Migração e Integração, ACM, Alto Comissariado para as Migrações. Ou seja, queremos promover a participação social, a empregabilidade e a informação dos migrantes, lado a lado com a dos portugueses, acerca dos direitos e deveres que assistem, numa construção coletiva de caminhos para a igualdade, para a inclusão social e no combate à exclusão. Nós, cidadãos, fraternos e solidários, sempre. Outro dos pontos que ainda não se encontra publicado diz respeito ao Gabinete de Proteção, Saúde, Bem-Estar e Apoio Animal. O Canil Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, a funcionar em Ponte de Lima, para além da sua especificidade, há muito que deixou de ter capacidade de novos acolhimentos. Impõe-se repensar a nossa participação. A Selva Genial, Associação de Proteção de Animais Abandonados de Valença, vem-se destacando e fazendo um assaz meritório labor neste campo, sobretudo cães e gatos, mercê do trabalho diário de voluntariado, angariações de fundos e alimentos, vendas, etc. O apoio que a autarquia valenciana lhe concede é por demais insuficiente, traduzido essencialmente na cedência de espaços obsoletos ou vazios que, de modo algum, contempla o exigido e o exigível. Há necessidade premente de construção de um novo abrigo, espaço de recolha e tratamento dos patutos, com gestão pública associativa e prestação de trabalho partilhado. Há que estabelecer protocolos com veterinários para a esterilização dos animais de companhia, maiormente dos pertencentes a famílias carenciadas. Veja-se o exemplo de Monção. Há que apoiar esta associação na realização de medidas de sensibilização junto das escolas, pois as crianças e os jovens podem e devem ser educados a respeitar os animais. E há que promover a criação e defesa das figuras cão comunitário e gato comunitário, nos termos da legislação em vigor e do bom senso. Assim, há que candidatar-se a fundos do Estado para a construção de um canil e de um centro de recolha municipal, programa de financiamento que surgiu devido à famosa lei que proíbe o abate, esterilizações junto da DGAV, animais errantes e outros relativos a animais alojados no CRO, animais errantes, gatos, programa sede, animais das associações e animais de municípios carenciados. Em suma, há que se resolver problemas que se quiseram manter latentes, lançar mão à obra e fazer obra. Este é apenas um exemplo do carinho e do desvelo que dedicamos à problemática das nossas coletividades. E se cada caso é um caso, por certo que todos terão o mesmo tratamento e receberão o apoio possível. Mais do que promessas, pretendemos fazer parte e contribuir para soluções. Prezados cidadãos, caras cidadãs, cabe pôr termo a um irritante e persistente boato, o de que o nosso movimento de cidadania é de perna curta e de prazo certo. Nada mais errado. Fazendo uso de uma velha tira publicitária, somos como a Toyota, viemos para ficar e ficamos mesmo. Aliás, tenho o prazer de anunciar que no próximo verão será realizada a primeira convenção autárquica do Nós Cidadãos. Valença, aberta a todos os nossos candidatos, efetivos e suplentes, eleitos e não eleitos. Como dizia o António Dias, existe um tempo para tudo e um tempo para todos. Este é o nosso tempo. Se Valença merece um futuro melhor, nós merecemos melhor futuro. Numa cidade competitiva, geradora de emprego e de riqueza, conectada, ligada ao Alto Minho, ao norte do país, à Galiza, a Portugal e à Espanha, à Europa e ao mundo. Atrativa para viver, visitar e investir. E resiliente, capaz de se adaptar às mudanças e aproveitar as oportunidades. Dias novos para Valença, pois, com o Nós Cidadãos e com o António Dias. Licença para ganhar.
E um forte aplauso então para as palavras do próximo Presidente da Assembleia Municipal de Valença.